Oi, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Mais um vídeo, dia 8 do nosso devocional. E olha, eu não quero me enrolar muito, entendeu? Porque assim, tô percebendo que todos os vídeos eu tô falando a mesma coisa, né? Então, não vou ficar falando muito aqui. Só se é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Tô fazendo uma série de vídeos sobre devocionais de provérbios aqui no meu canal, então entra, assiste, sinta-se em casa, tá bom? E é isso, hoje é o capítulo 8 do dia 8 e tô bem ansiosa para esse capítulo. Assim, vou ser sincera com vocês, eu já li, tá? Porque eu vi que ele era muito grande. Então, para eu não me enrolar muito no vídeo, para não ficar tão comprido o vídeo, eu dei uma direção aqui, né, na folha, do que eu iria trazer para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, ok? Então, eu decidi fazer isso hoje, para ficar mais fácil mesmo, né? Para não ficar, muito comprido e eu me enrolar demais, porque se deixar, gente, eu falo muito, então eu me enrolo muito. Amém? Então, vou começar orando, como de costume, e logo a gente vai para a palavra. Vamos lá, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por esse dia incrível que o Senhor nos preparou, nos deu, nos ofereceu, Senhor. Obrigado porque tudo está no seu controle, tudo está no seu comando, Jesus. E todos os nossos passos são seus. Você é o dono do tempo, você é o dono das nossas vidas, você é dono de tudo, Senhor. Oro para que nesse momento de devocional você venha falando ao meu coração e ao coração da pessoa que está assistindo. Oro para que esse vídeo venha tocando corações, curando feridas em nome de Jesus. E que além de ser só mais uma leitura, seja algo marcante para nós. Em nome de Jesus, papai. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo na casa dessa pessoa, tu és bem-vindo na mente dessa pessoa, tu és bem-vindo em todos os momentos, até porque você está conosco todos os dias e a qualquer hora do dia. Então permaneça aqui, abra nossos ouvidos, abra nossa mente para que realmente você fale em nossos corações, em nome de Jesus. Todas as vozes contrárias se calem, todas as distrações sejam repreendidas agora, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá para o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos. Junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Por portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Vou parar aqui. Gente, aqui a sabedoria, ela meio que é comparada a uma mulher, né? E ela tá em todos os lugares. Ela clama em alta voz por nós. Nossa, eu gaguejei bastante agora, né? Ela clama em alta voz, né? Pra gente ir atrás. Nós precisamos garantir a sabedoria, nós precisamos buscar adquirir sabedoria, ir atrás da sabedoria. E ela está em todos os lugares, assim como foi falado em vários vídeos aqui, né? A sabedoria está em todos os lugares e ela clama para que a gente a tenha, para que a gente, busque ela, entendeu? Isso que eu entendi neste lugar, nesses versículos aqui, amém? Vamos lá, agora versículo 6. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. A sabedoria, ela nos ensina a ser uma pessoa que carrega paz, que fala com retidão, que é uma pessoa tranquila, que é uma pessoa sábia, que é uma pessoa que consegue discernir as coisas. E também ela
Deixa eu ler aqui só. Tá. E também, ela é aquela coisa assim, consegue nos mostrar o que é certo e errado, né? E ela nos oferece algo puro, sabe? Algo inegociável, algo precioso. Ela nos oferece o que é verdadeiro, o que é confiável. Então, tudo isso ela nos oferece, né? Ela aqui, ó, ela fala: minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Então, ela é assim, ela é verdadeira, ela é justa, ela é preciosa, ela é confiável. E também aqui, ó, para os que têm discernimento são todas claras e retas para os que têm conhecimento. O caminho, quando a pessoa tem um conhecimento, é reto, é só aquele, vai por esse caminho e pronto, entendeu? Não precisa andar nem para a direita nem para a esquerda. Esse caminho basta. Então, a sabedoria, ela nos traz isso, sabe? E acredito que nesses versículos é isso também. Amém? Deixa eu ver aqui. O próximo é pequenininho. Versículo 10 e 11. Prefiram a minha instrução à prata. Prefiro a minha instrução do que a prata. E o conhecimento do que o ouro puro, né? Aqui tá dizendo, e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é mais preciosa que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Mais uma vez, a gente está falando sobre quão precioso é a sabedoria em nossas vidas, né? Ela é mais preciosa que qualquer outra coisa em nossas vidas. E é por isso que a gente tem que tratar ela assim, com preciosidade. Não podemos tratar ela como qualquer coisa, e sim como algo precioso, porque ela deve ser a coisa mais importante para nós, né? A gente ter a sabedoria, a gente buscar a sabedoria, isso deve ser importante, amém? Agora vamos aqui para o próximo, versículo 12, a partir do versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Sabedoria, ó, gente, eu vou ler o que eu escrevi aqui, porque aqui eu escrevi cada versículo, tá? Ó, versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. A sabedoria traz o conhecimento e o bom senso, fazendo a gente enxergar o que é certo e errado. Então, é ela que nos traz o conhecimento e o bom senso, né? O conhecimento de saber o que é certo e errado e o bom senso de saber o que convém e o que não convém a gente fazer. Amém? Agora, o próximo é o versículo 13. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Gente, temer o Senhor é isso, né? Temer o Senhor. E quando você adquire a sabedoria, você começa a entender o que é temor. Gente, o que é temer ao Senhor, né? O que é ter temor por Ele. E já foi falado nos capítulos anteriores, né? Que a gente só consegue entender o que é temer ao Senhor depois que a gente adquire a sabedoria. E ela, né, ter o temor do Senhor, ela odeia o mal, ela rejeita as coisas que é mal. Então, a arrogância, né, o orgulho, a mentira, a enganação, tudo isso ela rejeita, ela abomina. Então, isso não nos cabe também. Se a gente quer adquirir a sabedoria de Deus, não nos cabe fazer isso, não nos cabe ter essas atitudes. Amém? Agora, o próximo é o capítulo 14. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. O 15. Por meu intermédios, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. A sabedoria nos dá, aqui ó, ela fala aqui, né? Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. E fala sobre que através da sabedoria que as pessoas governam e tal. Então, assim, a sabedoria nos dá a direção, ela nos confirma as coisas, ela nos dá orientação, uma orientação firme, uma orientação que você sabe que está dentro do teu princípio. E ela também nos dá coragem para a gente agir
da forma correta, da forma mais sábia possível. E as pessoas que querem, né, governar, liderar essas coisas, é através da sabedoria de Deus que elas conseguem fazer isso, através da sabedoria que elas conseguem ter esse governo, essa liderança, né, todas essas coisas que falou aqui. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Então é através da sabedoria que muitas coisas são governadas, lideradas, e a autoridade exerce seu papel por conta da sabedoria que vem de Deus. Amém? Agora o próximo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Versículo 17. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. A sabedoria, né? A sabedoria de Deus, ela vem para nós através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa sabedoria de Deus, certo? E o Espírito Santo é o Espírito que Jesus deixou lá quando ele foi para o céu, né? Ele deixou o Espírito Santo, que é o Espírito dele, para nós. Então, tudo, né? Tudo que o Espírito Santo rejeita, Jesus rejeita. Tudo que o Espírito Santo aprova, Jesus aprova. Então, a sabedoria, ela vem do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus, que é o Filho, né? Que é Deus também e é a Trindade. Então, se a sabedoria que vem do Espírito Santo, a gente amá-la, com certeza vai nos amar também, né? No caso. Se a gente procurar, com certeza a gente vai receber. Então, é praticamente isso. É a mesma coisa, nossa relação com o Espírito Santo. Se a gente o ama, nossa, gente, hoje eu tô péssima. Nós iremos ser amadas. Se a gente procura, ele nos encontrará. Então é a mesma coisa, sabe? Então, praticamente a sabedoria, Deus nos ama e dá aquilo que Gente, minha dicção tá horrível hoje, me perdoem. Então, Deus nos ama e ele dá pra nós o que nós procuramos, né? E é a mesma coisa, a sabedoria de Deus. Ela ama quem ama ela. E ela encontra quem procura ela. Entenderam? Sei que minha dicção foi péssima, mas espero que vocês tenham entendido. Amém? Agora vamos para o próximo. Versículo 18 ao 21. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiças duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que eu ofereço é superior à prata escolhida. Mais uma vez, Deus falando sobre o quão precioso é a sabedoria. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. A sabedoria, ela traz riquezas verdadeiras, tesouros eternos, que não serão somente aqui, sabe? Então aqui fala, né? Comigo estão as riquezas e honras, prosperidade e justiça duradouras. Então, assim, ela nos oferece algo duradouro, não algo passageiro, não algo que vai passar aqui e não vai ter mais. Não, é um tesouro eterno. E daí depois fala sobre, né, o quão preciosa é a sabedoria, e depois fala assim, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Às vezes, gente, não é nem riqueza de tanto dinheiro, mas às vezes é uma vida frutífera, próspera, abençoada, e é isso que ela nos oferece, porque se nós caminharmos de acordo com a sabedoria que Deus nos oferece, nós iremos ser abençoados, prósperos, frutíferos, porque essa é a promessa de Deus para nós. Se você for pesquisar em vários versículos da Bíblia, tem essas promessas para nós, né? A promessa de Deus é que a gente vive em abundância, em paz, né? Em prosperidade, não prosperidade de dinheiro, de finanças, mas sim uma vida próspera, uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida abundante. Tudo isso é promessa de Deus para nós. E aqui ele só confirma, né? Ele só testifica. Amém?
Agora vamos para o próximo. Agora é um pouquinho maior, né? Versículo 22 até o 31. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho. Gente, essa parte aqui eu entendi duas formas, mas eu vou ler e depois eu explico. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, antes de serem estabelecidos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou a nuvem em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia era o seu prazer, era o seu prazer. E me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. E a humanidade me dava alegria. Então aqui, quando eu comecei a ler, eu achei muito que ele estava falando de Jesus, né? Só que assim, gente, tudo é praticamente uma coisa só, né? Tudo. Então, talvez na eternidade não seja assim, né? Talvez na eternidade não seja, tipo, tudo a mesma coisa. Mas aqui pra nós é tudo a mesma coisa. A Trindade é a mesma coisa, né? Tudo... Gente, como que é? Tudo tem direção pra uma coisa só. Então, quando eu comecei a ler, eu achei que era Jesus Cristo. Mas eu também acredito que pode ser a sabedoria, tipo assim, a sabedoria falando sobre ela. E assim, o que eu tive a conclusão, né? Que se estiver falando de Jesus Cristo, gente, eu não pesquisei, não fui a fundo sobre isso, então eu não sei dizer do que realmente está falando no histórico em si, tá? Mas assim, o que eu tive o discernimento? Se estiver falando de Jesus Cristo, amém, porque a sabedoria que nós temos vem dele também, né? Vem de Deus, que Deus é a Trindade e Jesus é o Filho e é tudo a mesma coisa. Então, a mesma coisa não, né? Mas, sim, vocês entendem, esse negócio de Trindade é meio complicado, né? Mas assim, tudo foi criado junto com Jesus, né? Jesus estava desde o princípio. Então, ele estava sempre junto e ele sabe ele conhece a sabedoria, porque a sabedoria também vem dele. Mas vamos falar que é a sabedoria falando aqui neste momento, certo? A sabedoria estava antes do início de tudo. Isso mostra o quão preciosa ela é. E assim, quão precioso também é a gente ter essa sabedoria, que estava desde lá do princípio com Deus, que fez ele, ajudou a arquitetar tudo que ele criou e auxiliou Deus e agora é disponível para nós. Então, isso é incrível, é precioso demais. E isso que eu entendi, sabe? Tipo assim, cara, se for a sabedoria mesmo, tipo assim, se for algo relacionado à sabedoria, que é o que o capítulo todo fala, quão precioso é essa sabedoria que estava desde o princípio, desde lá do início, com Deus, que foi o arquiteto de Deus para poder criar tudo, que foi o que ajudou a Deus a ter as ideias e agora está disponível para nós. Uau! Assim, é surreal de incrível, é surreal. Se você parar para pensar dessa forma, é coisa de doido. É coisa de doido, é coisa de louco. As pessoas vão olhar e vão falar, você tá louco? Mas é o que tá escrito na palavra, é o que tá escrito na Bíblia, então não é coisa de louco. Pro mundo pode ser louco, mas para nós que tem o entendimento não é coisa de louco. Então, assim, que incrível isso, que lindo, que maravilhoso isso. Que precioso que Deus nos deixou, nos ofereceu e nos oferece todos os dias. É a sabedoria que vem dele, que tipo assim, foi essa mesma sabedoria que o ajudou a criar o mundo. Vocês têm noção disso? Que incrível? Enfim, esse
esse entendimento que eu tive sobre essa palavra. Amém? E agora aqui, ó. Versículo 32 ao versículo 36. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam minhas instruções e serão sábios, não a desprezem. Como é feliz aquele que guarda a sabedoria de Deus, guarda o caminho do Senhor. Como é feliz quando você realmente toma isso como algo assim precioso e não deixa, sabe, tipo, à toa, assim, não quero saber. Agora 34. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Então, aqueles que obedecem, que procuram, que têm a disposição de obedecer a Deus, de escutar a orientação dele, de buscar ele, como é feliz essa pessoa. E agora fala assim: pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Todo aquele que encontra Jesus, encontra o Senhor, recebe a vida e tem o favor dele. Todo aquele que obedece, que segue os seus caminhos, suas instruções, tem a vida, né? Eu já falei pra vocês em outro vídeo o que é, na minha visão, o que é a vida. É a vida eterna, né? A vida lá pra frente, mas também é a vida agora. O vigor, a alegria de viver, sabendo que tem um propósito maior do porquê estamos vivendo. Amém? E o último fala assim: mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me rodeiam amam a morte. Então, assim, aquele que ignora a sabedoria do Senhor, aquele que ignora os feitos de Deus, o caminho de Deus e as instruções do Senhor, tá se prejudicando. E não tem um conhecimento disso. E tá no caminho da morte, né? Que é o caminho que não é o caminho da vida eterna e é o caminho da morte aqui. De falta de vida, de falta de esperança, falta de sonhos, tudo. Tristeza, depressão, ansiedade, tudo isso nos leva para esse lugar. Amém? Então, se você adquirir a sabedoria, buscar, praticar, pôr em prática, você terá vida, você terá felicidade, você terá paz, você será próspero, frutífero, abençoado. Mas se você rejeitar, ignorar, não dar atenção, não fazer as instruções, você vai estar se prejudicando e vai estar caminhando sentido a morte, a tristeza, a ansiedade, a depressão, a angústia, a falta de confiança, a falta de amor, a arrogância, o orgulho. Vai estar tudo para esse caminho. Amém? Espero que tenha falado com você de coração mesmo. Oro para que você tenha sido tocada. Me perdoe pela minha dicção tão ruim, acho que eu tô cansada, então minha dicção tá péssima. Mas que Deus abençoe muito a sua vida. Deixe seu comentário aqui embaixo se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal. E é isso. Um beijinho, Deus abençoe sua vida grandemente e espero de coração que tenha falado com você. Até a próxima, tchau!